Olá, caros alunos da Universidade Aberta do Brasil, matriculados no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e cursando neste momento o estágio supervisionado no ensino fundamental. Vocês, como futuros professores de ciências, farão esse estágio e é importante que você saiba que existem alguns documentos importantes institucionais, nacionais, e dentre eles existem os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. E na nossa área de Ciências Biológicas existe um PCN específico, que é o PCN para Ciências Naturais. Quem está falando aqui é o professor Edson Lopes, e a partir de então nós iremos conversar um pouco sobre essas características do documento tão importante para a nossa atuação como professor. Então esse documento é um documento sugerido pelo Ministério da Educação. Esse documento foi elaborado procurando construir referências nacionais comuns ao processo educativo, isto é, a intenção do governo era tentar criar uma base nacional comum para o ensino de ciências, no caso, para que o Brasil todo tivesse um padrão no ensino de ciências. Porém, você pode estar pensando que cada região do Brasil, que é um país continental, possui diferenças nas características regionais, geográficas, históricas, mas no PCN, que é um documento sugestivo, ele respeita e sugere que se respeite essas diversidades regionais, culturais e políticas. Então, a intenção do governo é que os jovens tenham acesso a um conjunto de conhecimentos que são elaborados na sociedade e que são necessários ao exercício da cidadania. Você pode encontrar esse documento na íntegra neste site. Basta clicar nele e você terá acesso a esse documento. E você irá perceber que existe um pano de fundo de tentar formar um cidadão, de estimular o professor que está lendo esse documento a formar cidadão, para que esse aluno no futuro ele consiga exercer as suas atividades como cidadão. Então, antes de tudo, antes de você ensinar o conteúdo científico, o conteúdo de ciências, você tem que ter um alicerce de formação de cidadão. Você tem que estar olhando para aquele aluno como um cidadão. Você tem que formar aquela pessoa como cidadão. E nesse momento a gente percebe o nosso papel não só de professor de ciências, mas de educador para a vida. E aqui eu tenho a estrutura dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. E aqui eu tenho os objetivos gerais do ensino fundamental, que são vários listados. Neste documento, PCN, existe uma parte chamada Introdução. E nessa introdução você pode encontrar esses objetivos gerais do ensino fundamental. Eu sugiro que você dê uma lida nesses objetivos. E esses objetivos gerais servem para todas as áreas do conhecimento. A área que nós vamos atuar é a área de ciências naturais. Esta área de ciências naturais pode ser permeada por temas que são chamados temas transversais, que são esses temas que estão destacados aí, que é a ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Todos esses temas transversais podem ser abordados em qualquer uma dessas áreas, na área de língua portuguesa, na matemática, nas próprias ciências, na história, na geografia, na arte, na educação física e até mesmo na língua estrangeira. Então, perceba que se esses temas transversais, que são temas relacionados a questões cotidianas, as questões do contexto social do brasileiro e mundial, a gente consegue formar o cidadão utilizando os conhecimentos, no caso das ciências, para melhorar a contextualização, a vivência no seu cotidiano do aluno. Então, o PCN nos sugere que nós ensinemos o nosso conteúdo de ciências
sempre inserindo, sempre que possível, inserindo temas como ética, saúde, meio ambiente, que tem tudo a ver com a nossa área, saúde tem tudo a ver com a nossa área, orientação sexual, enfim. É importante que sempre haja essa interdisciplinaridade, sempre contextualizando com o que acontece ao redor, certo? Dessa maneira, ocorre a caracterização de cada área, e essas áreas são divididas por ciclos. Os ciclos que nós iremos atuar como professor de ciência no terceiro e no quarto ciclo, que compreende, antigamente era quinta e sexta, sétima e oitava, e atualmente é a sexta e a sétima, a oitava e a nona série. E o PCN sugere neste documento que conteúdos para cada ciclo, relativo a cada área, quais os principais objetivos para cada área e cada ciclo. Sugere também critérios de avaliação para cada área e para cada ciclo, bem como as orientações didáticas. Perceba, então, que o PCN é um documento que nos ajuda a conhecer melhor a nossa área. Lembrando que este documento ele é elaborado pelos principais pesquisadores e educadores do país. Ele é revisado, né? E, portanto, é importante que a gente tome conhecimento deste documento para que a gente possa incorporar aquilo que a gente acha conveniente para a nossa formação e para a nossa atuação como profissional. E existe um PCN de Ciências? Claro que existe. Sim, existe um PCN de Ciências. E esse PCN de Ciências, como você vai perceber ao ler o PCN de Ciências, ele tem um cunho de formação de cidadania. Você vai observar isso muitas vezes, são palavras-chave que a gente encontra dentro do PCN para ciências naturais. Meio ambiente está muito bem abordado. Sempre tentando explicar, ele sugere que a gente explique como o conhecimento que nós temos atualmente surgiu, como a metodologia científica está envolvida nesse processo, como o surgimento das novas tecnologias contribui para o surgimento de novos conhecimentos e como essa tecnologia pode ser útil na educação, na formação de alunos no nosso contexto atual, principalmente sabendo que hoje nós temos uma carência de professores que utilizem as tecnologias como meios de transmissão do conhecimento. Fala também das principais dificuldades e aponta as soluções para o ensino de ciências, bem como nos sugere mecanismos de avaliação para o conteúdo e as coisas que acontecem no ensino de ciências. Bem, você pode me perguntar, então, quais são os objetivos de ensino de ciências que são propostos pelo PCN? São 8 objetivos, que vai ser colocado aqui literalmente. Então, o primeiro objetivo é compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano em sociedade como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Então, nesse objetivo, é apontado a nossa função de fazer com que o aluno compreenda isso. O aluno tem que sair do ensino fundamental aprendendo que o ser humano está inserido na natureza, que o ser humano vive em sociedade, que ele é um agente de transformação e que ele tem que ter uma relação importante com os demais seres vivos e com o ambiente. Então, esse é um objetivo nosso. O aluno tem que sair do ensino fundamental tendo consciência disso. São objetivos difíceis de serem alcançados, mas não impossíveis. Outro objetivo é compreender a ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, política e cultural. Então,
O aluno tem que sair do ensino fundamental sabendo que o que a gente está falando, o que a gente está comentando com ele, não surgiu do nada. Surgiu da atividade humana, de um processo científico que é influenciado pela história econômica, social, política e cultural. Então, e aí vem a questão da interdisciplinaridade, da questão histórica, geográfica, econômica do mundo, né? Então, muito importante esse objetivo também. Um terceiro objetivo é identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a tecnologia como um meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízos sobre riscos e benefícios das práticas científicas tecnológicas. Então, isso se encaixa perfeitamente na atualidade. A tecnologia ela tem contribuído realmente para a melhoria da qualidade de vida humana? Qual é a contrapartida do surgimento dessa tecnologia? Então, o aluno ele tem que saber, ao final do ensino fundamental, como essa tecnologia ela contribui para a qualidade de vida humana e quais são as consequências dessas tecnologias na área de ciências, principalmente. Outro objetivo, o quarto, é compreender a saúde pessoal, a saúde social e a saúde ambiental como bens individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes. Então, a saúde, que tem uma concepção, de modo geral, na população como algo, como o contrário de doença, e essa coisa está relacionada mais à questão fisiológica humana, mas que essa saúde fisiológica humana, ela pode ser vista como saúde social. Será que a sociedade está saudável? O que existe de errado, de doença na sociedade? Será que o meio ambiente está saudável? O que existe de doença no meio ambiente? E sabendo o que existe de ruim no meio ambiente, o aluno ele começará a encontrar soluções para curar essas doenças sociais, para curar essas doenças ambientais e o básico que é curar a sua própria doença, saber como funciona o seu organismo. Então, o aluno de ciências, ao final do ensino fundamental, ele tem que ter essas noções, né? O aluno, ao final, ele deve ser capaz de formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. Então, o aluno começa a ter que ser mais autônomo, começar a pensar por si, onde nós, professores, teremos que ser o fio condutor desse processo, teremos que ser o moderador desse processo, estimulando, problematizando para que ele consiga formular e pensar cientificamente. Outro objetivo é saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida. Então, você percebe que quando se fala em ciências, a gente ensina ciências, e dentro das ciências nós temos a física, a química, a própria biologia, a astronomia e várias outras áreas que se juntam para dar uma noção científica, porque ciência realmente é tudo isso junto. Não existe química sem biologia, sem física. Quando você estuda essas áreas, todas estão interconectadas. Elas são divididas para efeitos didáticos, para melhorar o aprendizado, porque esse sistema ele tende a dificultar o entendimento. Mas estamos percebendo atualmente, por exemplo, com o Enem, que as questões do próprio Enem, elas são todas misturadas. Você pega uma questão que tem biologia, química, física, história na mesma questão, né? Então, a tendência natural é que o aluno comece a pensar cientificamente, utilizando conceitos científicos básicos, como são mostrados aí. Outro objetivo é saber fazer com que o aluno saiba combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações. Perceba que esse objetivo
está muito envolvido com a atitude do aluno, com a capacidade do aluno em se comunicar, em se expressar. E isso é uma característica importante, porém de difícil aquisição pela própria formação nossa como professor. Nós, muitas vezes, nos achamos muito o centro das atenções de uma sala de aula e não permitimos, muitas vezes, que o aluno se expresse adequadamente e podamos essa característica. Nós, pelo contrário, temos que mudar de postura e saber se trabalhar para que a gente coloque mais a voz do aluno em pauta nas nossas aulas. E esse é uma sugestão do nosso parâmetro curricular nacional. Ainda mais 4. Por fim, nós temos ainda os 4 que já falamos sobre esses. E existe mais um que eu quero comentar, que é valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento. Perceba que esses 2 últimos objetivos que nós comentamos são objetivos relacionados ao comportamento do aluno como cidadão, fazendo com que ele saiba viver em grupo, fazendo com que ele saiba expressar sua opinião, fazendo com que ele tenha um espírito crítico. Então, apesar de sermos professores de ciências e apesar desses objetivos serem objetivos para o ensino de ciências, o PCN nos sugere, nos coloca como objetivo que nós temos que auxiliar na formação crítica do aluno, do cidadão aluno. Então, os conteúdos de ciências que vão ser abordados agora, propriamente dito, são unidos no que o PCN sugere como eixo temático. Temos alguns eixos temáticos que são Terra e Universo, que vai abordar as características do nosso planeta, as características do universo, da galáxia e tudo mais. Temos um eixo temático chamado Ser Humano e Saúde, e pelo próprio tema a gente já tem noção de que nesse tema nós iremos abordar a questão da fisiologia humana, da anatomia, das doenças, dos tratamentos, e então é essa área que é importante também. Vida e ambiente, então nós iremos falar sobre ecologia, sobre botânica, sobre zoologia e outras áreas relacionadas. Por fim, temos o último eixo temático, que é tecnologia e sociedade, onde nesse eixo temático nós iremos comentar sobre as questões da biotecnologia, questões sobre biologia molecular, biotecnologia e outras características importantes da tecnologia e da nossa sociedade atual. Todos esses eixos temáticos fazem parte do ensino de ciências. Todos eles unidos fazem parte do ensino de ciências. Portanto, o PCN ele fragmenta o conhecimento científico em 4 eixos temáticos que são bem abrangentes e que se interconectam, né? E podem ser interconectados por aqueles temas transversais que nós conversamos inicialmente. E, por fim, a gente tem que ter noção se esse PCN está muito relacionado com o sistema educacional atual. Será que o PCN está mesmo incorporado dentro da escola? Você que vai estagiar agora, tente observar isso. Se os professores que vão orientar vocês, se os professores das outras áreas têm conhecimento do que é PCN, se eles cumprem esses objetivos. Será que o PCN está introjetado, lido, incorporado pelo professor do ensino fundamental? Qual é a sua opinião sobre isso? Pense nisso. Será que os alunos, vocês agora, ou os alunos que estão na escola, têm noções sobre o PCN? Porque você sabe, se você tem conhecimento sobre aquilo que você deve receber, você pode cobrar. Será que os alunos têm conhecimento disso? E você? E a comunidade? Será que a comunidade tem noção do que é o PCN? E você tinha noção do que era o PCN? Portanto, essa questão de um documento importante que sugere, que coloca como objetivos o ensino de ciências para a formação do cidadão, é importante que isso seja incorporado na escola. É importante que você, como estagiário, comece a incorporar isso na sua atuação. Porque certamente ao final deste curso, você como profissional, professor de ciências, professor de biologia, poderá ter uma atuação melhor do que você
recebeu com a atuação dos professores. Você sairá desse curso, se incorporar essas questões importantes sugeridas pelo PCN, uma pessoa melhor e, consequentemente, também um educador melhor. Sendo assim, eu encerro mais esse podcast e até a próxima. Um grande abraço